Boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui hoje à noite, né? Tenho a honra de estar aqui na Fundação Harmonia, né? Lançando meu livro também. Tenho a honra de ter vocês aqui que atenderam ao convite da casa. E eu quero dizer inicialmente que eu não sou conferencista. Como ela disse, eu vou falar um pouco, eu vou conversar um pouco sobre aquilo que eu fiz, não é? Porque eu cheguei a fazer esse livro. Ela já disse alguma coisa que realmente eu gosto de pesquisar mais e escrever. Eu não sou muito de conversar assim, palestrar. Mas é o seguinte, esse livro foi um livro assim que eu gostei muito de fazer. Foi um livro, eu tenho outros, mas esse me deu um prazer enorme de fazer. Porque, de qualquer forma, ele tem um tema de que eu gosto muito, ou seja, o Espiritismo, né, que foi a filosofia que eu encontrei para seguir a minha vida, né, orientar a minha vida, e também as artes cênicas, que eu sou muito apreciadora. Desde criança, que eu gostava de teatro, cinema, essas coisas todas. Então, eu uni aqui uma coisa a outra, e quando eu encontrei esse elemento de pesquisa, eu comecei e levei vários anos fazendo. Esse livro aqui é o resultado de anos de pesquisa, porque a pesquisa no Espiritismo é um pouco difícil de ser feita, porque os arquivos são poucos nas bibliotecas, os livros são estragados, às vezes as pessoas perdem, né? As revistas somem, jornais também as pessoas não conservam. E aí, quando a gente vai fazer uma pesquisa, é uma verdadeira coxa de retalhos, a gente tem que ficar procurando aqui, ali, acolá, até juntar uma coisa e outra e compor o que você quer saber. Pois bem, então, como eu digo, eu agradeço até aqui a Editora Harmonia a confiança que teve, né, em editar o meu trabalho, né? Nós somos amigos também de Adenal há muito tempo, e hoje estamos aqui finalmente lançando, depois de marchas e contramarchas, porque, como eu disse, muito tempo levou para ele ficar pronto, porque foi um livro difícil de ser feito, as revisões foram muitas, mas eu contei com a colaboração de pessoas amigas, né, de parentes e amigos que me ajudaram, e o livro finalmente saiu. Aqui, por exemplo, tem Ana Carmen, tem Denise Pinheiro, que foram, assim, uma mão na roda no final, né, que nessa etapa final, me ajudaram nas revisões. Tem minha filha também, que fez, ela até está para vir, deve estar presa por aí, não chegou, mas ela sabe que eu ia dizer isso, que ela me ajudou no início, fez as primeiras leituras, deu boas dicas e tal, e principalmente meu filho, Marcelo, né, que teve, assim, uma paciência de Jó, das inúmeras revisões que tiveram que ser feitas para que o livro saísse a contento, né? Eu espero que realmente ele tenha atendido a tudo que vocês gostem do que vão ler, né? Fica na apreciação. Pois bem, quanto ao tema, eu digo que esse livro é assim uma coisa muito prazerosa que foi feita por mim, porque ele tem não só o tema, né, de arte espírita, arte teatral, como também tem uma parte de alguma coisa que eu realizei no movimento espírita com referência ao teatro, né? Toda a minha trajetória assim, principal foi ligada ao teatro. Não sei se vocês conhecem o TELMA, Teatro Espírita Leopoldo Machado, que foi uma consequência desse meu desejo de seguir, né, essa arte ligada ao espiritismo. Pois bem, mas esse tema, eu quero dizer que me chamou minha atenção há muito tempo. Desde que eu me iniciei no espiritismo, né, com meu marido, né, Carlos Bernardo Loureiro, que nós começamos a estudar a doutrina e tal, eu, com minha curiosidade de sempre, porque eu sempre gostei de pesquisar, fui procurar saber quem era Allan Kardec, que eu nunca tinha ouvido falar, por incrível que pareça, né? Antes de eu entrar no espiritismo, eu não tinha noção de quem era Kardec. E estudando a biografia dele, lá no meio, né, existiam uns dados sobre o teatro, que Kardec foi assim fortemente ligado à arte teatral. Ele foi diretor de teatro, não diretor de cena, ele foi diretor de casa de espetáculos, ele trabalhou como funcionário de casas de espetáculos, já grandes amigos ele fez no meio teatral, não é? E, além disso, ele foi um dramaturgo, ele escreveu uma peça de teatro. Não falam muito desse aspecto da vida de Kardec, não é? Mas eu me liguei a isso, porque eu gostava do teatro, achei que a gente tinha alguma coisa em comum.
E ele escreveu uma peça que chamou Uma Paixão de Salão. Essa peça se passava, o salão a que ele se refere, é no Museu do Louvre, em Paris. Então, ele conta, no enredo da peça, que um rapaz, assim, namorador e tal, dando um passeio pelos salões de lá do Museu do Louvre, viu o retrato de uma moça na parede. E ele se apaixonou pela moça, né, pela linda, uma moça muito bonita, e o rapaz se apaixonou. E, dali em diante, ele teve a intenção de saber, de qualquer forma, quem era aquela moça. Ele que foi atrás de saber quem era. E foi procurando, e encontrou o pintor, autor da tela. Isso é o enredo da peça. E o autor da tela era nada mais, nada menos do que o irmão da moça que estava retratada. E aí se desenrola e tal. E também a gente vê que Kardec tinha, assim, uma das paixões dele, além né, do magistério, era o teatro. Ele chegou uma vez e quase a desistir do magistério praticamente, vendeu o colégio de Verdun, que ele tinha inaugurado, né, fundado com a esposa, Amélie Boudet, e uma parte do capital ele entregou a um amigo, né, um amigo de teatro, para investir em produções teatrais. Só que o amigo do teatro, sabe como é? Artista não sabe lidar com o dinheiro. Resultado, perdeu tudo. E Kardec ficou numa situação precária. Ele ficou sem ter mesmo condições de adquirir os bens necessários. E aí os próprios amigos do teatro foi que conseguiram cargos para ele de guarda-livros em 3 casas de espetáculo, e ele foi ser guarda-livros, é o contador atual, né? E ele foi ser o contador dessas casas. Foi isso que manteve por algum tempo. Logo depois, ele já vai começar a missão, né, no Espiritismo, né, a missão que estava reservada a ele para codificar a doutrina que ele teria de fazer. E aí ele se afasta um pouco, mas vai pesquisar as mesas girantes, as meninas Budan, que foi com que ele começou a pesquisar, e já ia um dia desistir. Kardec estava assim, vacilando se ia continuar com essas pesquisas, ele achava que não ia dar em nada. Foi quando ele encontrou um amigo chamado Carlote, muito amigo dele. E Carlote disse a ele, não desista agora. Eu tenho uma conhecida, que é uma senhorita Jafé, Ruth Jafé, que ela também está recebendo mensagens dos espíritos. Ela já tem muitas mensagens. Eu gostaria que você visse isso antes de você decidir a não prosseguir nas suas pesquisas, né, no que você quer fazer. E aí levou ele para essa reunião, a Ruth Jafé, ela tinha 19 anos, e ela possuía um monte de cadernos de escritos dos espíritos. E aí Carlote se leva, ele ficou curioso de ver. E lendo, ele verificou que tudo que a menina estava recebendo tinha tudo a ver com o que ele tinha também em mão, recebido já. Eu tô falando, né? Recebido. E aí ele decidiu continuar na missão que ele estava destinado, né? E, justamente, voltando à questão teatral, foi nessa primeira reunião que ele entrou em contato com um dramaturgo muito famoso da época, que chamava Vitorien Sardou. E, daí em diante, eles se tornaram amigos de tal forma que essa amizade foi além da morte. Kardec desencarnou, mas Vitorien Sardou continuou como espírita, continuou a defender o espiritismo com unhas e dentes. Ele não permitia que nada falasse mal contra o espiritismo, e chegou a fazer uma peça teatral com o nome L'Espiritisme, mas isso foi depois que Kardec desencarnou. Kardec não conheceu a peça, não assistiu. Essa peça, L'Espiritisme, fez tanto sucesso lá na França que ela foi incluída no índex papal. Ela ficou proibida de os católicos assistirem essa peça, não é? Vitorien Sardou apresentou essa peça com uma atriz muito famosa na época, um monstro sagrado do teatro, que foi Sarah Bernard. Foi a atriz principal dessa peça.
E ela, a peça, justamente dizem, né, depois, que essa peça foi, na época, assim a que mais atendia ao que a doutrina espírita dizia, né, os princípios básicos da doutrina espírita. Pois bem, essa peça, inclusive, ela foi traduzida por um amigo nosso, confrade, Wallace Leal Rodrigues, com o nome de Amargo Despertar. E isso, qualquer pessoa que achar o livro pode ler. É uma peça muito interessante, ela está aí até no livro, está citado. Pois bem, então, mas Kardec, até o fim da sua vida, ele mostrou que ele gostava do teatro, que ele apreciava as peças teatrais, porque na Revista Espírita, que ele publicou até ao fim da sua vida, posso dizer, sendo que a última foi póstuma, né? Ele critica as peças, quer dizer, fala sobre elas, dizendo o que há, algumas que têm alguma coisa a ver com o espiritismo. Ele critica, diz que a peça está assim, ou que tem alguma coisa que não combina, tipo a metempsicose, né? Ou então a reencarnação. Sempre, em alguns exemplares, ele publica isso. Sim, e voltando a Vitorino Sardou, ele foi um médium também de pintura mediúnica. Tanto é que ele frequentou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas durante todo o tempo que foi amigo de Kardec, e ele fez uns desenhos inspirados pelo ceramista Palissy. São os desenhos tão minuciosos, assim que você vê que não, como é que ele conseguiu fazer aquilo com tantos detalhes. Mas Kardec achou tão bonito o desenho que ele incluiu até no exemplar da Revista Espírita, tem o encarte deles. Né? Pois bem, isso aí foi a primeira vez que eu ouvi falar em teatro espírita. Tanto é que Kardec, ele diz claramente que o teatro futuramente seria um melhor meio de divulgação da doutrina espírita, ele ainda diz isso. Que ele via para os dramaturgos futuros um veio riquíssimo de assuntos para suas peças. Ele falou isso. Bom, isso foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre teatro espírita. Passado algum tempo, nas minhas pesquisas, eu fazendo, né, um senhor, amigo meu, Alfredo Miguel, que ele já desencarnou, mas era um espírita, assim, conhecedor de tudo. Ele conhecia, conviveu com espíritas de antigamente, os mais antigos e tal, e ele, sabendo que eu estava fazendo pesquisa, ele me deu uma série de escritos dele, né, para mim. Disse: olha, Lúcia, tome, porque você está fazendo suas pesquisas, então pode ser que isso seja útil para você. Resultado, lá dentro, no meio de todas aquelas pessoas, aqueles dados biográficos que ele colocou, existia Leopoldo Machado. Eu não sei se vocês já ouviram falar de Leopoldo. Leopoldo Machado foi um baiano que nasceu em Cepa Forte, hoje Jandaíra, e que fica lá no norte da Bahia, perto do limite do estado de Sergipe. Esse senhor, ele se tornou espírita, mas antes disso ele teve a vida muito difícil. Ele desde pequeno, ele quase desencarnou com 1 ano, passou 2 anos em coma praticamente, porque ele comeu um negócio de um pirão de farinha com ovo quente, e do interior, a tia dele, sem querer para quê, pegou ele e foi dar um banho. Foi dar um banho frio, e dizem que ele estoporou, como dizem lá fora, né? Deve ser uma congestão. E ele ficou 2 anos praticamente sem se mover. E os médicos diziam que ele não ia sobreviver, que ele ia morrer mesmo, que não tinha mais nada a fazer e tal. Foi quando um curandeiro, sabendo que em cidade pequena tudo se sabe, né? Dizendo assim: olha, se o menino está doente, o que é que custa eu chegar e dar qualquer coisa, né? Um remédio meu, fazer qualquer negócio? Aí disse: pode fazer, já que vai morrer. E aí foram, e o curandeiro deu um negócio de uma mistura de purga com jalapa, mais ou menos isso. E ele tomou, e o menino foi melhorando, e aí a mãe, aliás, foi ao médico e disse assim: olha, o menino está melhorando, ele está ficando bom, está quase bom. Aí o médico disse assim: não confie nisso não, ele queira até que ele morra, porque se ele viver, ele vai ficar um completo idiota. Resultado, esse idiota cresceu
e se tornou um dos maiores espíritas do Brasil. Era polemista, defendia o espiritismo em todos os lugares, inclusive contra sacerdotes que acusavam os espíritas disso, daquilo, agrediam o espiritismo. Ele foi orador, um orador excelente, né? Foi contista, e o interessante para o nosso lado, ele foi o maior incentivador do teatro espírita no Brasil. Ele foi o primeiro espírita a publicar livros com peças espíritas de que ele foi autor. Pois bem, então, isso aí me marcou, não só Kardec, como Leopoldo Machado, o nome dele, Leopoldo Machado Barbosa. Quando, passado algum tempo, nós continuamos no espiritismo, né, em uma instituição ou outra, Carlos Bernardo Loureiro, né, comigo e Djalma, fazíamos trabalho de desobsessão, eles faziam palestras, eu não, eu estou fazendo agora, iam fazer palestras e tal, se tornaram assim muito amigos. E, sabendo do trabalho dele, uma senhora que chama Eunice Bastos, ela era, acho que eu creio que sim, não sei se ela está afastada, mas ela frequenta ainda, o grupo da Fraternidade Leopoldo Machado. O grupo da Fraternidade Leopoldo Machado é um centro que fica ali às margens do dique, eu não sei se vocês conhecem, às margens do dique e do Tororó. E ela chamou Bernardo e Djalma para implantarem lá o trabalho de desobsessão, trabalho de palestra, porque ela estava iniciando na presidência e queria desenvolver, né, fazer mais coisas dentro do centro, né, desenvolver atividades. E eles foram para lá. E eu, lógico, no meio também fui, né? E continuaram o trabalho e tal. Com um certo dia, ela chegou para mim e disse assim, Luciana, você não está fazendo palestra, fazendo nada, você não quer tomar conta da juventude? Eu disse, tudo bem, faço um trabalho com eles, desenvolva uma atividade, converse com eles, faça o que você quiser. Eu digo, tá bom. E tinha uns jovens lá muito dedicados, rapazes e moças excelentes, e eu fui começar a fazer esse trabalho com eles. Como eu já tinha um projeto de criar um grupo espírita, assim, em homenagem a Leopoldo Machado, eu propus a eles essa história de fazer, né? Se eles queriam participar e tal, que se eles quisessem, eu falaria com Dona Eunice e nós implantaríamos lá. Eles decidiram, sim, adoraram, acharam a ideia maravilhosa e nós começamos a trabalhar. Claro que eu não sabia nada de técnica de teatro, apesar de gostar. Então, eu chamei Milton Gaúcho, que é um ator do Pagador de Promessas, não sei se vocês conhecem ele, ou conheceram, ele já desencarnou. Por sinal, é ele que fez a apresentação aqui, desde quando esse livro estava pronto, em primeira edição. E ele se propôs a trabalhar a técnica com os meninos, com os jovens, né? Porque ele tinha muita cancha, muita experiência, e nós começamos a fazer esse trabalho. Ele trabalhando, e aí nós botamos o nome, Grupo Teatral Leopoldo Machado, foi o nome que nós demos para o grupo. E ele começou esse trabalho de laboratório, foi um trabalho muito bom, e eles se propuseram a fazer uma peça. Na época não tinha peça nenhuma pronta para apresentar. E aí eu me propus a escrever uma peça. Peguei um texto de Leopoldo, né, nada mais justo, e adaptei para o teatro, que é o Diabinho Coxo. Uma peça muito interessante, assim, o assunto é muito interessante, é um tipo uma comédia. E os meninos começaram a ensaiar essa peça, e até que apresentaram, por sinal, saiu muito bom, modéstia inclusa, como dizia, Milton Gaúcho gostou do texto, os meninos também gostaram. Eu não sei nem... eles ficaram até de vir aqui. Eu não sei se tem alguém aqui que fez parte desse grupo no início, eu não estou vendo. Mas eu comuniquei que eles estavam nesse livro e que eu estaria narrando tudo isso, essa experiência que nós tivemos juntos. Por sinal, Messias fez parte, Ana Júlia, a esposa dele, também fez parte, na época, e prosseguimos.
E foi um sucesso. Nós apresentamos essa peça até em Minas Gerais, durante um congresso que houve por lá, e houve elogios por parte do povo, dos técnicos e lá, da apresentação dos meninos, né, dos jovens. A seguir, eu escrevi também uma peça que chama Pedra no Lago, e até que foi Julinha participou, a Júlia, a esposa de Messias, participou, e que também nós saímos pelo interior apresentando em todos os lugares, em vários lugares, aliás. E foi assim. Por isso que eu digo que esse livro tem alguma coisa a ver comigo, porque eu tenho alguma coisa aqui dentro disso que eu fiz, né, do que eu realizei, não sozinha, que eu realizei com esses jovens, né, com essas pessoas outras também, porque depois outros adultos também se juntaram a nós. O grupo era aberto para qualquer centro que quisesse, qualquer jovem de qualquer centro que quisesse participar. E vieram jovens da Federação, da Casa de Oração Bezerra de Menezes, todos eles se juntaram a nós, e o trabalho cresceu. Bom, resultado, nós tivemos que ir partir para um lugar mais amplo, onde a gente pudesse fazer um trabalho. Foi aí, então, que o grupo de teatro Leopoldo Machado passou a ser Teatro Espírita Leopoldo Machado, porque aí nós transformamos, demos uma personalidade jurídica, e esse grupo, o Teatro Espírita Leopoldo Machado, foi fundado oficialmente no dia 28 de março de 1984. Daí em diante, nós fizemos outros trabalhos, tivemos os shows de músicas mediúnicas e tal. Eu estou contando isso para dizer como eu estou ligada a tudo isso que eu pesquisei. Porque quanto mais eu pesquisava, mais vontade eu tinha de também fazer trabalhos semelhantes, né? Nós depois recebemos autores de outros estados, como os Rizzini. Apresentamos uma peça de Rizzini que fez muito sucesso em São Paulo, Jorge Rizzini, que até desencarnou também recentemente, ele está até aqui citado. E fomos adiante, prosseguimos com o show de música mediúnica, e hoje, depois fizemos outras peças menores, e hoje o Teatro Espírita Leopoldo Machado, a partir de um momento, desenvolveu muitos outros trabalhos, não é, ligados a outros também, outras atividades. Não é somente um teatro, é também um centro, também tem suas reuniões doutrinárias, teve cursos, teve vários seminários que o nosso Adenauer participou, não é, Adenauer, se lembra? Participou de vários deles, tivemos lançamento de livros, quer dizer, nós transformamos o teatro num centro de cultura, na realidade, né? Não ficou só no teatro. Um centro de cultura espírita, em que havia atividades várias, diversas, além de ser um centro que também atendia a pessoas para desobsessão, que foi um trabalho, verdade seja dita, que se desenvolveu muito, cresceu muito, em virtude também da desobsessão, né, que Bernardo fazia, um trabalho que ele fez durante muitos anos, até desencarnar, paralelamente ao nosso de teatro, porque Bernardo dizia que de teatro ele não entendia nada. Ele entrou na presidência, claro, como um participante, ele era advogado, então ele dizia assim, mas eu fiquei com a parte de teatro, ele ficou com aquela outra de palestras, cursos, né? E sempre eu organizava eventos e tal, em que congregávamos espíritas de outras instituições, não só da Bahia, como do Brasil inteiro, como nós fazíamos vários, né, em que nosso amigo esteve lá presente, Messias participou, Djalma, porque eu praticamente sou espírita, quer dizer, quero, né, estou tentando, como dizem, né, ninguém é espírita totalmente, há quase um século, pode-se dizer, que quando eu iniciei com Bernardo também, isso tem quase um século que eu estou batalhando aí no espiritismo, tá? É isso, é o que eu tinha a dizer. E agora eu agradeço mais uma vez a todos que me ajudaram, entendeu? E aqui a Fundação Lar Harmonia, por essa homenagem que está me prestando, porque, na realidade, eu já lancei outros livros, mas não com tanta pompa e circunstância. É isso aí. Agradeço. Eu tinha dito a Lúcia que eu não iria falar para estimulá-la a contar um pouco da história do Espiritismo.
mas ela me fez lembrar uma figura que marcou também minha juventude, não ligada ao teatro, mas ligada à desobsessão, e que eu me lembrei dele porque ele me apresentou um ator, acho que diretor também à época, não sei se Lúcia cita ele, de nome Carlos Petrovitch, não sei se você lembra. E foi ele quem me apresentou a Carlos Petrovitch, que falava muito de teatro. Não sei se ele era diretor ou ele era ator. Era diretor, né? Mas essa figura teve uma importância na minha juventude. O nome dele era José Campos. Acho que Lúcia deve se lembrar dele. Ele tinha dois filhos gêmeos e criava um outro. André Campos e Neio Lúcio. E Luciano Crispim, que ele criava. José Campos era um entusiasta do espiritismo. Uma figura muito caricata, porque ele gostava de contar algumas piadas, mas levava muito a sério o trabalho de desobsessão. E os filhos brincavam muito com ele, com as piadas dele, com as brincadeiras dele, até falando do espiritismo de uma forma um pouco vulgar, e ele chamava a atenção dos filhos na minha frente, parecia assim um pouco zangado, mas era pura brincadeira. E me encantava em José Campos, algo que a gente não vê atualmente, é que ele sempre que estava conversando com as pessoas, ele tocava em algum assunto espiritual. Sempre. Sempre tinha algo ligado ao espiritismo para ele falar. Sempre tinha uma observação mediúnica, como se ali, com ele e com os amigos, tinha alguma participação espiritual. Eu não sei se vocês sentem isso, mas particularmente, eu me vejo sempre nessas situações. Sempre que eu estou conversando com pessoas, eu acho que tem espíritos ali. E muitas vezes eu tenho certeza porque sinto a presença, ou porque sou inspirado por esse ou aquele espírito. E isso me faz lembrar José Campos, porque ele sempre tocava nesse assunto. E também me fez lembrar, esta semana, segunda-feira, que eu estava atendendo um paciente meu, conversando com ele, e ele me pediu um conselho sobre um assunto da vida dele. O mais interessante é que eu dei esse conselho, ele ouviu e disse assim: Adenauer, por que você mudou o tom de voz? Eu disse: eu não mudei o tom de voz. Ele disse: você mudou o tom de voz. E você disse isso, isso. Eu disse: eu não disse isso, eu disse outra coisa. Não, você disse isso. Aí eu disse a ele, brincando: só se foi outra pessoa que falou por mim. Ele disse: não diga isso, nós estamos aqui só nós dois. Não diga isso que foi outra pessoa. Mas você mudou de voz. Eu digo: se eu mudei de voz, é porque algum espírito pode ter me utilizado para dar o conselho a você. Ele: não, eu não estou brincando não, fale a verdade. Então tem algum espírito aqui? Eu disse: é difícil não ter espíritos entre nós. E o assunto enveredou pelo espiritual. E ele me disse: mas como é isso? Você mudou de voz, você falou em outro tom, você falou umas coisas que você normalmente não fala. Será que foi meu pai que está aqui com a gente? Eu disse: interessante, eu ia falar de seu pai. Pode ser que seja ele. Essa forma de lidar com o espiritual era típica desse meu amigo, desse senhor que já desencarnou há muito tempo, de nome José Campos. Será que um dia nós vamos naturalizar nossas conversas a ponto de inserir o espiritual nelas? Ou nós ainda vamos tratar o espiritual como sobrenatural? Quando é que nós vamos naturalizar? Recentemente eu estava conversando com minha filha pelo celular. Ela mora fora do país e nós estávamos conversando sobre este assunto, sobre a naturalização do espiritual. E eu dizia a ela: minha filha, quando eu desencarnar,
Eu disse, meu pai, espero que não seja por agora. Eu digo, olha, para mim, desencarnar é um fenômeno natural. Eu não encaro a desencarnação como se encara a morte. Encaro a desencarnação como se encara uma viagem. Eu vou viajar. E essa viagem pode ser a qualquer tempo, a qualquer época. Já me sinto preparado, já tenho as malas prontas. As malas não são físicas, as malas são psíquicas, são psicológicas. A mente já está preparada para o fenômeno, para um desligamento temporário, uma mudança nas nossas relações. Então, nós precisamos ter esse tipo de relação, eu e você. Você é espírito, eu também sou. Então, vamos naturalizar isso. Quando eu desencarnar, não se preocupe, porque você vai ficar sabendo, onde quer que você esteja, eu vou aparecer, eu vou me mostrar, para você ter a certeza da continuidade da nossa relação, porque ela não começou agora e não vai se extinguir agora. Quando pergunto a vocês, que vocês vão naturalizar a relação com o espiritual? Quando é que vão se desligar de uma forma infantil e medieval de lidar com o espiritual? Nós fomos condicionados pela religião tradicional, pela religião formal, nós fomos condicionados ao medo. Nós fomos condicionados a encarar como algo sobrenatural. Nós fomos condicionados a lidar com os espíritos como se eles fossem super poderosos, como se eles pudessem tudo, como se eles fossem magos ou mágicos capazes de revirar o mundo de cabeça para baixo, ou provocar fenômenos de tal maneira que mudasse a ordem das coisas. Nós fomos condicionados a isso, e isso nos atrapalha. Isso nos leva a um reducionismo da evolução. Outro dia, conversando com uma pessoa, caminhando com ele, e ele falando dos planos dele para o ano de 2016. Os planos para 2016, falando, quais são os seus planos para daqui a 10 anos? Eu não penso daqui a 10 anos. Digo, olha, você tem um pouco menos da minha idade, você tem 10 anos menos que eu. Você pensa que você vai viver muito? É capaz de você desencarnar antes de mim. É capaz. E olha, quando eu digo as coisas, geralmente acontece. Aí ele olhou assim para mim, eu disse, então, faça planos para o além. Faça planos para a próxima encarnação. Faça planos para daqui a 20 anos, como se você tivesse desencarnado. Que tal nós começarmos a ampliar os nossos horizontes? Horizontes de curto prazo, 1 ano. Horizontes de médio prazo, 10 anos. Horizontes de longo prazo, 100 anos. Vocês podem pensar assim, mas eu não consigo programar o dia de amanhã, quanto mais daqui a 100 anos. Continue pensando assim. Você será surpreendido. Não surpreendido com a morte, que a morte chega para todo mundo. É surpreendido com a ignorância, que é o maior mal do ser humano, a ignorância. Você vai ser surpreendido ou surpreendida com a ignorância do inusitado. E agora, o que é que eu faço? Aí vai restar a você, sabe o quê? Rezar. Vai restar rezar. Se colocar numa atitude de humildade, rezar pedindo ajuda. Alguém vai lhe ajudar e vai lhe tratar como criança. E vai lhe tratar como alguém que precisa, de fato, de ajuda. Quando é que você vai se emancipar? Emancipar-se de estar sempre na dependência de alguém que conduza a sua vida, que lhe ensine o que fazer, que lhe retire o medo, que lhe dê uma muleta ou uma chupeta para lhe enganar. Então, a surpresa,
o inusitado que pode acontecer é por conta da ignorância. Porque se você for em busca de um planejamento da sua vida, da sua existência, que nunca cessa, que nunca acaba, se você pensar de fato dessa maneira, você vai pensar a longo prazo e vai dizer assim, não, eu não vou me dedicar a isso agora, não. Eu vou me dedicar a outra coisa que vai ser muito mais relevante para mim, muito mais importante, muito mais atual. Eu vou estar na vanguarda espiritual. E a vanguarda espiritual não é uma reforma íntima que lhe coloca com tranquilidade evangélica. A vanguarda espiritual é uma consciência de ser espírito imortal. É muito mais do que uma preparação para lidar com momentos de tensão. É uma preparação para lidar com o fato de você ser eterno. E agora? E agora que eu vou continuar? Não vou poder mais me esconder num corpo. Não vou poder mais dizer que eu não tive tempo. Quem mais tem tempo é quem menos tem tempo. Quem mais usa o tempo do espírito é quem se ocupa com questões fundamentais da própria existência. Não é quem anda matando o tempo. Bom, então planeje sua vida para além dos 50, dos 60, dos 100 anos. Eu já imagino o que eu vou fazer quando eu desencarnar. Eu já imagino. Eu desencarnando, eu vou querer tirar umas férias. Isso aí eu vou querer. Eu tive esse fim de semana, eu viajei na quarta-feira e voltei no domingo. Eu fui conhecer a ilha de Fernando de Noronha. Eu não conhecia. E resolvi tirar uns dias de férias e fui para lá. Mas eu sou uma pessoa que eu não gosto de praia. Eu só vou à praia se tirar a areia, o sal da água e o sol quente. E se tirar, eu vou. E fui para Fernando de Noronha, lá. E só vi praias lindíssimas, belíssimas. Mas eu gostei de uma coisa em Fernando de Noronha. Gostei muito. Eu terminei o meu 7º livro da série de 7 que eu comecei a escrever há 4 anos atrás, Jesus, o intérprete de Deus. Eu terminei o livro. Faltavam 14 capítulos e nesses 4 dias que eu passei lá, eu escrevi 14 capítulos. Ainda tive tempo de dirigir um bugre, que eu nunca tinha dirigido aquele negócio. E pensou, eu com boné dirigindo um bugre, parecia um gatinho, né? Parecia. Mas o mais importante é que eu terminei uma saga de 7 livros que eu comecei em 2011, no dia 21 de novembro. E no dia 21 de novembro de 2014, 4 anos depois, eu terminei de escrever o 7º livro em Fernando de Noronha e passei para a nossa editora, Ana Carmen, para ela publicar. Agora a bola está com ela. Então, eu gostei muito de Fernando de Noronha por causa disso. Vi golfinhos, vi coisas bonitas, né? Arrisquei entrar na água, mas tinha uma raia que eu fiquei com receio da raia e demorei pouco tempo na água. Acabei bebendo água salgada, acabei achando... E a água é muito... Por que bota tanto sal na água? Para quê? Para que botar? Podia ser água doce, né? Bom, o fato é que Noronha foi muito importante para mim porque eu terminei de escrever meu último livro e que vai ser publicado em abril. Bom, mas eu nem me lembro porque que eu contei isso, porque foi. Alguém se lembra? Eu ia falar de quê? De Noronha. Ah, se férias do outro lado. Então, eu fui para as férias de 4 dias em Fernando de Noronha, que não foi umas férias, porque eu tinha que terminar um livro. Eu, quando desencarnar, vou querer tirar férias. Que tipo de férias eu vou querer? Eu vou querer umas férias de não pensar, de não ter um bocado de vozes na minha cabeça, porque são muitas vozes. Então eu vou querer umas férias de espíritos. Eu vou pedir que todos que falam na minha mente reencarnem quando eu chegar. Vá para lá, não fique aqui, porque
eu não vou querer conversar mais sobre isso, porque são muitos anos dedicados a reflexões e pensamentos na temática espiritual. Não que eu não goste, mas cansa. Já pensou? Sempre você está pensando naquilo? Mas o naquilo para mim não é naquilo que vocês estão pensando, não. É outro naquilo. O meu naquilo é o espiritual. Então eu vou querer férias disso. Eu vou querer sombra e água fresca. Não vou querer nenhum espírito dizendo assim, vamos escrever? Não vou querer. Eu vou tirar umas férias, pelo menos de umas 2 semanas é suficiente. Depois eu volto a pensar no assunto, mas eu vou querer umas férias. Então, eu penso nas férias depois da morte. É uma coisa que eu penso. Não penso em descanso eterno, eu só quero 15 dias. Talvez 3 semanas, no máximo. Porque eu começo a ter uma agonia quando eu estou de férias muito tempo. Eu quero voltar logo. Eu tenho uma agonia muito grande. Eu acho que a gente de férias perde um pouco de tempo. Descansou, volta. Porque quem gosta de descansar muito é preguiçoso, né? Gosta de descansar demais. Então eu já planejo. Planejo depois da morte, daqui a uns 50 anos talvez, no mínimo 50 anos, reencarnar. No mínimo. Eu não quero reencarnar antes. Pelo menos 50 anos, para ver os avanços. Eu estava assistindo um documentário do sujeito que passou 44 anos preso nos Estados Unidos e ele saiu da cadeia. Depois de 44 anos, ele foi a Times Square, lá em Nova York. E ele ficou encantado com as pessoas falando sozinha na rua, com um iPhone e um headphone. E ele disse, poxa, todo mundo agora é agente da CIA. Porque na época dele, os agentes da CIA usavam microfone de ouvido. Ele disse, as pessoas agora são todas da CIA. Então, eu quero reencarnar pelo menos 50 anos depois para ver mudanças, para ver coisas novas. Não quero voltar logo. Quem quiser, que me espere. Quem quiser estar comigo vai esperar pelo menos 50 anos. Mas a minha ideia é 100 anos. Digamos que eu desencarne aos 70, eu quero reencarnar lá por volta de 2120. 2120. Não sei no Brasil, eu acho que o Brasil vai estar numa condição melhor do que está agora, porque agora a gente está literalmente no mar de lama, né? Literalmente, a lama invadiu o mar, porque sobrou tanta lama que ela invadiu o mar. Então eu acho que o Brasil estará numa condição melhor. Não sei se no Brasil, mas eu quero reencarnar num lugar que exista uma vibe espiritual, como existe no Brasil. Já pensou você reencarnar num país que vai ser um sacrifício muito grande para você desenvolver o espiritual? Então eu quero reencarnar num lugar onde essa vibe já exista, onde pioneiros como esses que Lúcia colocou aí, pioneiros já tragam a ideia espiritual, onde a gente possa pisar num solo mais firme em relação espiritual. Nós estamos numa sociedade, num país, que você pode falar abertamente do espiritual, uma sociedade livre. Já não era assim no passado, mas hoje já é assim. Você pode falar que é espírita, você pode falar que vê espíritos, já não lhe chamam de maluco. Já não acham que você é esquizofrênico. Então nós já vivemos num mundo onde o espiritual já ganhou cidadania. Então, vamos engrossar essa vibe, vamos engrossar essa cultura do espiritual, porque a sociedade carece dessa consciência. E isso é um ganho para o ser humano, é um ganho para todos nós, se nós começarmos a divulgar, disseminar a ideia do espiritual. Um ganho em todos os sentidos, porque você goza de um certo respeito, exatamente por abordar o espiritual, por tratar do espiritual. Mesmo que você ainda tenha um certo medinho, ainda tenha uma dificuldade de encarar de frente o espiritual. Então, vamos disseminar essa cultura.
Sou muito grato à Lúcia por trazer uma literatura diferente da abordada pela Fundação. É uma honra para mim estar editando o livro dela. Espero que ela tenha outros. Ela doou para a Fundação Lar Harmonia, como eu doei também os meus livros. Então, é uma honra, Lúcia, você estar aqui conosco e lançando essa obra. Muito obrigado e muita paz a vocês.